Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo de bênçãos do nosso canal. Lembra que do último vídeo aí que eu postei no canal, falei para vocês sobre a variedade, a grande quantidade de igrejas que tem surgido nos dias atuais em todos os lugares, tá? A gente viu aí que em vários bairros você vê aí que tem até 3, 4, 5 igrejas num único bairro. Isso poderia ser visto como um bom positivamente bem, bom, se o espírito, o propósito fosse um só. Mas infelizmente, cada uma tem levado para um lado diferente, cada um tem interpretado, tem puxado de um jeito diferente de um do outro, tem distorcido, até mesmo interpretado errado a palavra de Deus, levando muitas pessoas ao engano, tá? Infelizmente, isso estava previsto já estava profetizado pelo Senhor Jesus, que nos últimos dias iriam surgir muitos falsos profetas, muitos enganadores, e muitas pessoas seriam enganadas, iludidas, tá? Então, é normal isso daí estar acontecendo, porque normal que eu falo da forma que já estava profetizado, tá? Mas isso eu vejo como negativo, acho isso como muito ruim, porque muitas pessoas têm se confundido, muitas pessoas têm se atrapalhado da forma de entender realmente de forma verdadeira a palavra de Deus. Mas isso também já teria acontecido, já tinha acontecido, já estava acontecendo muitos anos atrás, lá mesmo depois da morte do Senhor Jesus e ressurreição, na época dos discípulos, dos apóstolos dele, tá? Aqui nós vamos ver aqui uma passagem aqui em 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre a igreja de Corinto, tá? Ele fala sobre a igreja, as divisões que existiam dentro da igreja, divisões de opiniões, divisões de interpretações, de pregações que existiam dentro da igreja, tá? E nós vamos ver aqui, olha só, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: Irmãos, isso é uma carta que ele escreveu, tá? Como aqui, vamos ver aqui a saudação para você entender aqui um pouco. Olha só, lá do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, só para você entender aqui um pouco. Olha só, eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Ponto. Então, assim, para você ver que essa aqui, tudo que está escrito aqui, é uma carta direcionada à igreja de Corinto, que Paulo escreveu. Olha só. Irmãos, versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela autoridade de quem? Autoridade do Senhor Jesus. Um nome ou homem que foi dado todo o poder e autoridade. Tá? Que vocês estejam de acordo com o que dizem e que não haja divisões entre vocês. Ou seja, a igreja estava desunida ali nas opiniões, nos pensamentos, nas interpretações. Um dizia, não, está escrito que é assim, assim, assado. Outro dizia, não, está assim, está escrito desse jeito. Ah, mas aqui dizia isso. Não, mas aqui está dizendo aquilo outro. Então, assim, haviam divisões em pensamentos aqui entre eles. Então, olha só, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Ou seja, tenham um único propósito, tenham um único objetivo, uma única intenção entre vocês. Que não haja divisões. Olha só, versículo 11. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. Que há briga. Hoje nós vemos, infelizmente, aí, como eu disse lá no último vídeo, por que tem surgido várias igrejas. Aí em cada esquina você vê até igreja de frente uma para outra, disputando ali por membros, como se fossem clientes. Tá? Por quê? Porque a briga entre os irmãos e igrejas, quando um acabam se desgostando, brigando, não concordando com o que o pastor, que o líder da igreja está pregando, ele sai, não está assim, está errado, ele está pregando errado, ou então ele está sendo injusto comigo, eu vou abrir a minha própria igreja e vou pregar da minha forma, do meu jeito que eu estou entendendo. Muitos, infelizmente, fazem isso e acabam pegando, alugam um pontinho ali, uma garagem, ou um ponto de comércio que fechou, alguma coisa assim, um salão, bota umas cadeirinhas lá, mesmo com as paredes
com embolso, reboco, sem estar pintada, sem estar preparada, mesmo sem no piso grosso, sem ter um teto adequado, só com os ventiladores, bota umas cadeirinhas ali e diz, pronto, já tem uma igreja. Aí começa a convidar pessoas, começa a chamar pessoas ali para a igreja, com o propósito de pregar o que ela diz que ela entende, o que ela acha, e não conforme está escrito na palavra de Deus. Ela não procura se aprofundar ali no estudo, no conhecimento do texto, entre de ler o texto e o contexto de toda a história para interpretar da forma correta, e ela acaba dizendo, não, vou interpretar do jeito que eu estou entendendo. São pessoas também que não são humildes para ouvir a opinião de outra pessoa e os dois ali estudarem a palavra de Deus, chegam a um acordo, a uma conclusão. Ela não é humilde porque ela acha que só ela que está certa. Ela acha que só ela que está interpretando da forma correta. Ela não é humilde de baixar a cabeça e dizer assim, não, peraí, irmão, eu vou te ouvir. É assim que está escrito? É assim? Então me mostra essa referência bíblica, mostra de um lado, mostra do outro. Ela não chega para apontar e dizer, não, vamos estudar. Ela diz logo, não, não está errado. Você está pregando da forma errada. Vamos pregar de outro jeito. Vamos aqui, é desse jeito que estou entendendo. Então, assim, envia brigas. Olha só. Briga entre vocês, no versículo 11. E, infelizmente, esse é o motivo de muitas igrejas estarem surgindo. É briga entre os irmãos. Versículo 12. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Tá vendo? Aí começa, olha só. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E outro ainda, eu sou de Cristo. Aí versículo 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Por que ele perguntou isso? Ele perguntou porque o que Paulo prega, o que Pedro prega, Apolo prega, o que o Senhor Jesus deixou, pregou, é uma coisa só. Ele não foi dividido. Para uns dizer, para esse povo ele pregou uma coisa, para esse povo aqui, o que ele pregou ali já tem outro significado. Não. Ele pregou a mesma coisa para todos. Arrependei-vos do nosso pecado, batizar nas águas, nascer, ser uma nova criatura e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não adorar a imagem de escultura. Ter o nosso coração puro e sincero para Ele, para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo, gente. É tudo. É família, é dinheiro, é bens materiais, é casa, é status financeiro, status ali de trabalho, de posições. Deus tem que estar em cima de tudo. Tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo, tudo, tudo. Porque, meu amigo, eu te digo uma coisa. O que é você sem Deus? Quem é você sem Deus? Porque eu sou bem sincero. Deus sem você é Deus. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Mas e você sem ele? O que você é? Você é apenas pó, poeira, que logo será esquecido pelas pessoas que até que te amam hoje, será esquecido. Porque eu te pergunto, você conhece, você lembra, sabe qual o nome da tua bisavó ou tataravó? Você não sabe. Às vezes nem teu pai sabe o nome da bisavó dele, ele não sabe, ele não lembra. Muito menos você. Então aquela pessoa um dia foi pessoa, foi gente. Estava viva aqui entre nós. No mundo, entre nós não, no mundo. Estava aqui. Ela morreu, foi sepultada, virou pó e já está esquecida. Essa pessoa sem Deus, acabou-se. Se ela tinha Deus, vai ressuscitar no grande dia para a glória do Senhor. Aí eu te pergunto, e você sem Deus? Nós não somos nada. Mas Deus sem eu, Deus sem me ter, Ele é Deus. Continua do mesmo jeito Deus. Então aqui eles estavam falando o quê? Que Paulo, Pedro, Apolo e o Senhor Jesus têm um único propósito, um único objetivo, um único pensamento: salvar vidas para o reino de Deus.
libertar as pessoas das garras de Satanás. Então está aqui, ó. O único propósito era esse. Mas as pessoas estavam divididas, porque muitos ali queriam interpretar ou então seguir um diferente, achando que era de outra forma. Então ele diz, ó, eu sou de Pedro e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vós? Olha só, gente. Isso aqui eu posso encaixar isso daqui para pessoas que hoje seguem aí imagens, esculturas, seguem santos denominados por algumas instituições, algumas denominações aí, né? Que é denominado como um santo não sei o quê, santo casamenteiro, outro é santo dos milagres, outros santo dos olhos, vários santos. Pessoas que fazem procissões, romarias, vigílias por alguns santos, entre aspas, mas aqui Paulo fala claramente aqui, por acaso Paulo morreu na cruz por vocês? Aqui, ó. Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Não. Quem morreu crucificado em favor de mim, de você, foi o único Senhor Jesus. Ele morreu e ressuscitou, mostrando, provando que Ele é Deus, tá? Que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Então, olha só, havia essas divisões, tá? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados em nome de quem? De Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Ele falando para o povo da igreja de Corinto. A não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Assim, batizei também Estefanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Vejam só, vocês entenderam? Então, pessoal, como eu falei no último vídeo, quando você for convidado a uma igreja, vá escutar a palavra de Deus, vai escutar o evangelho, vá de coração aberto. Pode ir, mas quando você chegar lá, ouça, não só escute, ouça. Porque a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é quando você ouve um barulho. Ouviu. Escutar é quando você escuta e presta atenção e medita naquilo que está ouvindo. Tá? Escutando. Então, vá, escute, mas busque, peça a Deus direção do Espírito Santo para você ver se ter certeza se realmente aquilo que você está escutando, que está sendo pregado ali, é a vontade de Deus. Ou se é apenas mais um interessado em status, ou interessado naquilo que você tem. Apenas mais um lobo disfarçado de cordeiro, de pastor, para te levar a um fracasso, à destruição. Tá bom? Preste bem atenção. Veja só, mesmo no passado, há muito tempo, já existiam essas divisões dentro da igreja. E essas divisões é o que origina a abertura de outras igrejas. Igreja, pessoal, aqui que eu falo, não é o templo, é o grupo de pessoas. É as pessoas reunidas. Entendeu? A igreja ela tem que ter um único pensamento, um único propósito, um único objetivo. Jesus. Deus. Tá bom? Então, se você for para a igreja, preste muita atenção naquilo que está sendo pregado. Medite, leia, questione, duvide, para que você venha ter de Deus uma direção perfeita. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus Criador permitir, em nome de Jesus.